Poucas mulheres entendem isso, mas São José pode transformar completamente a forma que você enxerga a sua vida, seja na área financeira, na área profissional, emocional ou espiritual. O que nós sabemos de certeza sobre São José é que ele foi escolhido para ser o pai de Jesus aqui na Terra. Aquele que colocaria o menino nos seus braços e ninaria quando ele estivesse chorando. Aquele que ensinaria Jesus a rezar, como conviver em sociedade, que daria a ele uma profissão e ensinaria como viver no mundo dos homens. São José era um homem muito simples e também justo. A gente consegue perceber isso quando ele descobre que a Virgem Maria está grávida. E, em vez de difamar a sua noiva, ele tenta sair daquela situação compreendendo ali com Deus o que aconteceu, sem manchar a reputação dela. Até que um anjo lhe diga em sonho o que de fato aconteceu e que Deus tem grandes planos para aquela família. Então eles se casam e formam a Sagrada Família, são os pais terrenos de Jesus. Outro momento que nós vemos a maturidade espiritual e a sabedoria de São José é quando ele é avisado que querem matar o menino Jesus. Isso é no meio da noite e ele não espera amanhecer. Ele acorda a Virgem Maria, pega o menino e foge para o Egito, sendo providencial. Ele é extremamente virtuoso porque ele, apesar de ser silencioso, ele age. Ele não é muito de falar, ele é de agir e fazer acontecer para proteger sua família. Esse é um modelo que toda mulher deveria reconhecer como perfeito de masculinidade. Afinal, nós sabemos sim que o nosso Senhor Jesus é o maior exemplo que qualquer homem ou mulher pode ter. Mas Jesus, ele é 100% Deus, assim como é 100% homem, então ele é perfeito. São José é um homem comum, como poderia ser meu pai ou seu pai, ou qualquer homem que você vá conhecer. E ele conseguiu chegar nesse ideal de ser justo, bondoso, fiel a Deus, obediente à palavra. E eu tô te falando isso porque nós fizemos a novena de São José agora no mês de março. E eu particularmente olho para ele como se fosse aquele avô amoroso, sabe? O pai de Jesus. Aquele avô que você pode correr e fazer um pedido para que ele interceda por você, para que seu pai lhe dê aquilo. Não tem os vovôs que são bem fofinhos assim? Que você pede, eu queria uma boneca. E seu pai diz, não. Seu avô vai lá e fala, vamos dar a boneca sim, meu filho. É esse tipo de relação que eu gosto de olhar para São José. Esse tipo de amor, porque de fato é isso. Ele criou Jesus, ele foi para Jesus o modelo de masculinidade como homem. Inclusive, Santa Teresa d'Ávila, que é uma doutora da igreja, fala que ela não ouviu falar de um pedido que foi feito a São José para que ele intercedesse para Jesus e que fosse da vontade de Jesus que não acontecesse. Então é muito assim conhecido no meio católico que quando você faz um pedido a São José e é da vontade do Senhor, ele é realizado. Você alcança aquela graça, você atinge aquele objetivo. Por isso que hoje, dia 19 de março, nós vamos escrever uma cartinha para São José pedindo uma graça ou no máximo duas e acreditando com muita fé que de fato vai se realizar com a graça de Deus. A primeira dúvida que pode surgir é quem pode fazer essa carta. São todos aqueles que têm fé e professam a fé católica. Porque veja bem, essa carta ela não é uma simpatia, não é algo que você faz, que é místico, lei da atração. Não, na verdade é uma oração com muita força, com muita fé, com muito amor em Cristo e pela Sagrada Família, que você vai deixar claro ali o que você está passando, o que você está sentindo e no que você precisa da ajuda de Deus, da intercessão de São José. É importante frisar que esses pedidos só serão realizados se for da vontade do Senhor. Não tem como você apelar para santos, para anjos. Tudo acontece de acordo com a vontade do Senhor na vida de um cristão. Então que fique muito claro isso. Como fazer essa carta? Eu gosto de escrever a punho, né? Escrever à mão porque eu acho que fica mais pessoal. E como eu disse, eu gosto de ter essa relação como se São José fosse aquele avô carinhoso que está sempre guiando a gente para o melhor caminho, que é o exemplo de masculinidade, que tem os melhores conselhos e que pode falar com meu paizinho querido, com meu Senhor Jesus Cristo, para que o melhor aconteça em minha vida. Essa carta é como uma oração potencializada
E é importante que você não peça mais de 2 graças. Afinal, você vai ter que agir ativamente para que isso aconteça também. Deus sempre faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa também. Então, 2 graças é mais que o suficiente. Você pode abrir o seu coração, explicar o que está acontecendo e pedir 2 grandes realizações, 2 grandes milagres na sua vida, 2 grandes conquistas. Por exemplo, não adianta você pedir na sua carta para São José por um bom marido se você não sai de casa, não se cuida, não usa redes sociais, não está vivenciando uma vida que permita que isso aconteça. Não vai chegar ninguém na sua porta com um buquê de flores falando São José que me mandou. A mesma coisa se você quer uma vida financeira mais próspera. Não vai acontecer de cair um emprego home office que pague 10 mil reais para você do nada. Você vai ter que agir em prol disso. Por isso que é importante você não colocar tantas graças a serem alcançadas, porque você precisa trabalhar ativamente. E quando a gente foca no mundo, a gente procrastina, não consegue ter objetividade e não trabalha ali junto com Deus. Afinal, sua vida é construída daquilo que você está fazendo e daquilo que Deus está provendo. E qual é o modelo dessa cartinha? Eu gosto de começar escrevendo: São José, estou escrevendo essa carta, pois... E ali eu abro o meu coração. Eu falo como está a minha vida, quais são as circunstâncias atuais, como eu estou me sentindo, o que eu estou pensando, o que está acontecendo. Como se eu estivesse em uma conversa íntima, em uma oração íntima. Em seguida, eu escrevo a seguinte frase que eu estou olhando aqui no iPad. Ó querido, glorioso São José, tu que és modelo de pai, esposo e trabalhador. Escreva essa carta para lhe pedir intercessão pela graça que eu tanto necessito. E então, eu detalho muito bem 1 ou 2 graças que eu preciso. E é importante que você dê muita riqueza de detalhes. Então, se, por exemplo, eu estou fazendo um projeto novo, eu digo, eu queria que acontecesse dessa forma, com esses colaboradores, com esse orçamento, com esse percentual de lucro. Se eu estou procurando um relacionamento, eu digo que eu gostaria de um homem que fosse honrado, virtuoso, que trabalhasse com, por exemplo, TI, que tivesse muitas qualidades, que fosse, sei lá, alto. Enfim, eu dou os detalhes, sabendo que a minha vontade ela não vai ser feita exatamente como eu quero, mas como Cristo quer. Porém, eu tô pedindo ali, eu tô explicando que esse é o meu plano e convidando Deus para participar e pedindo a intercessão de São José. Eu deixo em aberto todos os desejos do meu coração, para que o Senhor escolha como ele vai conceder isso. E geralmente Deus sempre faz muito mais que a gente pede, muito mais perfeito do que a gente pede. E quando não é dessa forma, é para nos engrandecer mais ainda e lá na frente nos dar muito mais. Inclusive, eu assisti um vídeo esses dias da doutora Filó, que ela falava assim, Deus, ele sempre dá sim para os seus filhos. A qualquer pergunta que você faça, a qualquer pedido que você tenha. O primeiro é sim, mas agora não. Daqui a pouco. Espera um pouco. O segundo é sim, agora, desse jeito. E o terceiro sim é sim, mas eu vou te dar bem mais do que você espera. O nosso Senhor quer que a gente seja próspero, que a gente seja feliz e que a gente viva eternamente na companhia dele. Justamente por isso que ele veio como Cristo, como Messias e morreu para nos salvar. Então, peça sempre com fé. Coloque sempre Deus nos seus planos com muita fé, porque ele quer sim realizar os seus pedidos. E quando ele diz não, o que parece não, é na verdade um direcionamento, te livrando do mal, te livrando daquilo que ia te fazer sofrer e te guiando para um caminho melhor. Só que você precisa ter olhos atentos e ser ágil para perceber isso. Você tem que participar ativamente desse plano. É como se você e Deus fossem sócios de um negócio e os dois estão tocando o barco ali juntos. Depois que você falar tudo o que você deseja na cartinha para essas 2 graças, você escreve no final: rogo por esses milagres e já te agradeço, ó protetor da Sagrada Família.
E embaixo, eu gosto de escrever rogai por nós, São José. E eu assino meu nome, como se fosse uma carta pessoal para uma outra pessoa, para ele saber que fui eu que escrevi particularmente, pedindo a ajuda dele, para que ele vá falar com Jesus junto comigo para alcançar aquela graça. Depois da minha cartinha feita, eu a dobro e coloco dentro da minha Bíblia, que é essa vermelha aqui, e deixo lá, não fico olhando, não fico ansiosa. Eu confio em Deus e passo a agir com um plano de ação em busca daquilo que eu estou pedindo. Muitas pessoas fazem uma promessa, que é a promessa das frutas, o jejum das frutas. Eu já fiz 2 vezes e eu consegui alcançar 2 graças, graças a Deus, com essa promessa, que consiste em você ou escrever ou imprimir o nome de todas as frutas, dobrar como se fosse aqueles papeizinhos de amigo secreto que a gente fazia antigamente e sortear uma fruta. A fruta que você pegar, você tem que passar 1 ano sem comer. Então, essa promessa se faz hoje, dia 19 de março. Caso você assista esse vídeo amanhã, pode fazer amanhã também. E você vai ter que passar 1 ano em jejum dessa fruta. Não poderá comer. Eu já fiz com uma vez que foi bem difícil pra mim. Eu acho que foi abacaxi, que é uma das minhas frutas favoritas. E eu passei 1 ano sem comer abacaxi. Eu fui muito tentada. Sempre tinha bolo de abacaxi, que é o meu favorito nos lugares. Sempre tinha abacaxi quando eu ia tomar café da manhã em algum lugar. Mas eu consegui resistir. E acredito que essa perseverança, esse jejum e também a minha ação em busca da graça fez com que eu alcançasse. Após escrever sua cartinha, guardá-la na sua Bíblia, e caso você faça promessa, comece a fazer a sua parte, entregue tudo nas mãos do Senhor. Porque é esse o grande exemplo, o grande testemunho que São José nos dá. Ele falava muito pouco e agia muito, era muito providencial. Por isso tudo deu certo. Ele participou ativamente ali na criação do menino Jesus. Ele criou um homem maravilhoso que não tinha como ser diferente. E ele foi escolhido pelo próprio Deus. Então, vamos seguir esse exemplo de virtudes, começar a agir muito e ter cada vez mais fé em Deus, entregar nosso coração à oração, todos os dias um pouco, como fizemos, né, nessa novena. Todo dia uma pequena oração, mas sempre ali presente com Cristo. Meu desejo para você é que sua vida e sua fé não seja só sobre palavras, mas sobre uma vida alinhada com aquilo que você está buscando. Se você fez a carta ou a promessa, comenta aqui embaixo, São José, rogai por nós. E é isso. Beijo.